os agentes livres estão de volta para fazer as previsões da segunda rodada da NFL. A gente está muito ansioso para manter o nosso recorde aí positivo de acertos. Eu estou muito ansioso para continuar na liderança. Talvez não, porque na real essa vez eu vou fazer uns palpites meio ruins, então eu não sei se vai continuar tão boa a coisa, mas... Bem óbvio que eu vou ficar líder, então... A gente espera que vocês gostem do nosso vídeo. Por favor, curtam, compartilhem e façam o possível pra gente trazer aí um conteúdo bem legal pra vocês sempre. Abraços. Abraços? Eu tô encerrando o vídeo, né? Tipo... E não, foi mal, pessoal. Não era abraços, é porque a gente ainda vai ter o vídeo. Eu tava falando como se fosse tchau, mas não é tchau, né? Por favor, continue assistindo o vídeo. Sem abraços, então, agora. O abraço vai ser só no final. Eu vou deixar essa parte. Depois dessa quinta-feira extremamente empolgante, com um dos melhores jogos de futebol americano que eu já assisti na vida, entre Texans e Bengals. Na verdade a gente já esperava até um jogo não muito bom, porque os ataques das duas equipes não são dos melhores. Mas eu acho que o jogo acabou até surpreendendo a gente, né? De uma forma meio negativa. A gente esperava um pouquinho coisa a mais, né? Provavelmente a gente tava conversando, foi um dos piores jogos que nós três já vimos na NFL. Eu não lembro de um pior, talvez tenha tido, mas não lembro, cara. E se você começou a ver o futebol americano por essa partida, a gente pede desculpa. Não é assim. Por ter recomendado. Não é essa propaganda que a gente vai fazer na NFL. Assim, o esporte é totalmente o oposto disso. Mas enfim, né? Pelo menos vitória do Texans, que tá 1-1 agora na temporada, e o Bengals 0-2 nessa divisão. 2 jogos em casa, nenhum touchdown. Nenhum touchdown. Na verdade, a gente até tem uma estatística, né, que o último time que tinha conseguido essa proeza foi o Eagles em 1939, que era outro esporte, basicamente. Sim, Então, Jesus, sinal de alerta ligado em Cincinnati, que provavelmente, assim, tem que começar a repensar bastante coisa para os próximos anos, porque talvez... O Andy Dalton tem que começar essa temporada de novo, né, porque, sério, foi absurdo. Nenhum touchdown. É incrível. Muito espaço. Não tem nem o que falar, não tem nem estatística, a gente vai... Tirando 2 drives, eles mal conseguiram fourth down. Eles não conseguiram e nos minutos finais, podendo virar o jogo, né? Não conseguiu nem levar o time em posição de chutar field goal. Foi muito mal, errou passes simples, o ataque tá pouco entrosado, o jogo corrido também, que tem 3 running backs que, teoricamente, seriam os melhores... 3 dos melhores da NFL, né? Um grupo dos... É um bom backfield. É um bom backfield, teoricamente, no papel. Só que também não tá funcionando porque a linha ofensiva também tá muito mal. Então, o time inteiro tá muito mal, né? Eu acho que você não passa 2 rodadas sem fazer um touchdown se você não tá... Tudo errado. Se você não tinha tudo errado, basicamente, né? E Cincinnati mostrou isso hoje de novo. Melhor pro Texans, que não precisou nem se esforçar, porque também jogou mal. Sim. Né? Tem muito o que resolver ainda. O Watson jogou hoje, fez um touchdown espetacular, né? Correndo. Eu acho que a principal diferença dele para essa equipe, por enquanto, pelo menos, é essa habilidade, né? Essa qualidade que ele vai trazer. Com essa linha precisa dele. E com essa linha eu acho que é essencial, né? Ele ter essa qualidade diferente. Mas demorou também. Demorou para ele se sentir confortável em campo. E foram poucos os momentos, na verdade, em que ele se sentiu confortável em campo. Mas é uma primeira vitória para ele. Primeira vitória na NFL como profissional. Sim. Pode ser que dê uma moral aí a mais para ele, mas o Houston tem que melhorar muita coisa também. Mas a defesa foi também uma boa... É a boa unidade ali. O setor que funcionou hoje contra Jackson acabou não funcionando, mas hoje segurou o Cincinnati, né? E foi muito bem. Eu acho que Houston, esse é o caminho para Houston, né? Sim. Postar na defesa e o ataque vai ter algumas jogadas aí que podem dar certo, mas tem muito trabalho pela frente para esse time e o jogo foi bem abaixo da média. Com certeza. Mas a gente vai falar então de... tentar pelo menos falar de bons jogos, né? O que a gente espera, né? Claro. E domingo tem boas certeza partidas pra gente acompanhar. Vários bons jogos. E uma delas é uma das mais esperadas, se não a mais da semana, que é Green Bay Packers e Atlanta Falcons. 2 times que ganharam seus jogos na primeira semana. Um jogo em Atlanta, no novo estádio. O que a gente pode esperar desse jogo aí? Quem que pode parecer como favorito nesse jogo aí? Cara, eu acho que esse tem tudo pra ser um dos melhores jogos da temporada, assim, pelo menos no papel, né? A gente nunca sabe como que vai ser no campo, mas no papel é um jogo espetacular, porque, de novo, os times vão se encontrar depois da final do ano passado, da NFC, né?
E o Atlanta destruiu ano passado, não teve o Green Bay não teve basicamente nenhuma chance. Mas eu não acho que vai ser essa disparidade toda de novo. É outro cenário. Pelo contrário, o Green Bay parece ter começado muito bem a temporada, jogou contra um time que tem uma defesa muito forte, que é o Seattle, e agora joga contra um time que não tem uma defesa tão forte, mas tem um ataque também muito forte. E também tem esse ingrediente a mais que é realmente a vontade de Green Bay de vencer esse jogo depois de ter perdido daquele jeito, né? Exato. Assim, eu acho que nesse jogo não dá pra falar de quem é favorito. Vai muito de opinião. Tá, você pode falar que o Rodgers está num momento bom, pelo jeito. Você pode falar que o Matt Ryan continua na mesma pegada do ano passado. Mas, cara, talvez o Atlanta porque tá em casa. Mas não sei, eu não consigo, assim, não cravo um favorito. Eu acho que tá 50-50 aqui nesse jogo, porque Green Bay começou muito bem, tem um grande ataque, mostrou isso contra uma das melhores defesas da liga. Falcons joga em casa, continua tendo um time grande. Mas é mais um desafio para eles. Foi um jogo difícil contra os Bears, né? Ninguém esperava isso, então a gente vai ver como que esse ataque vai funcionar contra Green Bay. A gente vai ver eles testando a secundária dos Packers, que não foi testado no primeiro jogo, né? E essa defesa que não foi muito bem contra o jogo corrido, né? Sofreu contra os Bears, e a gente vai ver agora contra os Packers, principalmente contra o passe, né? Ver se essa defesa vai evoluir. O histórico recente dá a garantia pra gente que vai ser um jogo de muitos pontos, de muitas big plays, né? Como vem sendo os encontros entre essas duas equipes nos últimos anos, o que é bem bacana, mas apontar um favorito é bastante difícil. São duas equipes que a gente coloca lá para brigarem pelo título da conferência, né? E vamos ver o que pode fazer alguma diferença, talvez, é essa estreia, né, do novo estádio de Atlanta, um estádio totalmente diferente, moderno, e talvez jogando em casa... Muito bonito. Muito bonito, por sinal, né? E talvez jogando em casa com a torcida empolgada desse jeito, talvez isso faça alguma diferença, possa colocar uma pressão a mais no Green Bay, o que eu acho até difícil por ser uma equipe muito experiente. Mas eu acho que o que vai ser necessário aí para Green Bay sair vitorioso é que a defesa jogue como jogou contra Seattle, porque foi muito dominante. Com certeza. Foi muito dominante, vai enfrentar uma linha ofensiva que é melhor que a Seattle, né? Sim. Obviamente, mas ainda assim eu acho que se for dominante, se não der tempo pro Matt Ryan lançar e achar os seus recebedores, né? Pode ser aí a chave do jogo para Green Bay, mas assim, o resultado é totalmente imprevisível. Eu, sinceramente, vou apostar pelo time da casa, mas só por isso. Eu acho que a Atlanta, por estar jogando em casa em uma data especial, vai ganhar, mas assim, uma diferença de um field goal, talvez, né? Acho que nem passa disso. Então eu vou apostar em Atlanta, mas qualquer outro resultado é bastante provável também. Eu acho que o Aaron Rodgers vai se vingar da final do ano passado e Green Bay vai começar 2-0 nessa temporada. Eu vou apostar também no time da casa, mas é aquela aposta que você não confia. Eu também tô eu não estou confiante nisso porque é um jogo muito equilibrado, então, mas estou apostando nos Falcons nesse jogo. Bom, então New Orleans e Patriots. Também é um jogo interessante, dois times que começaram perdendo, né? Precisam ganhar. É muito difícil na NFL começar 0-2, né? Ninguém quer isso. O New Orleans joga em casa, então ele tem uma certa obrigação a mais de ganhar, mas o Patriots é o favorito, né? Não tem como dizer o contrário, é o melhor time. É o melhor time. E quer queira ou não, por mais que tenha começado daquela maneira horrenda, especialmente o último quarto do jogo contra Kansas City, o Patriots ainda tem um time muito bom e deve dar uma volta por cima, né? Acredito. Assim, as duas defesas começaram mal, né? Mas isso já era mais esperado do New Orleans, a gente já espera isso já de várias temporadas, né? Patriots nem tanto. Mas eu confio mais no Patriots porque mesmo que a defesa começou mal, a gente sabe que o Bill Belichick tem a capacidade de fazer essa unidade evoluir com os jogadores que tem ali. Né? Já aconteceu isso nas temporadas passadas, eu acredito que possa acontecer de novo. Então eu acho que mesmo jogando fora, dá para confiar no Patriots, principalmente também pelo ataque. Sem o Amendola talvez, sem o Edelman, ainda eu consigo confiar nesse time com o Hogan, com o Cooks, com o Gronkowski. Eu acho que é um time mais forte e mais preparado com os Saints. E essa defesa do New Orleans, a gente esperava uma evolução já desde a primeira semana, né? O que não aconteceu, ele sofreu contra um ataque dos Vikings, que a gente sabe que não está entre os melhores da NFL. Então contra o Patriots, eu acho que pelo jeito também vai sofrer nesse jogo. Pra mim é um duelo de quem errar menos, né? As duas defesas foram muito mal na estreia. Eu acho que, cada defesa vai enfrentar
quarterbacks aí que são históricos na NFL, né? Tom Brady e Drew Brees, apesar da idade, ainda são jogadores que podem decidir as partidas. É um confronto de dois Hall da Fama. Exatamente, né? A gente tá falando muito da defesa aqui, mas os ataques vai ser interessante. Sim. Pode ser que os dois times não tenham tantas armas quanto tinham antigamente, mas os dois quarterbacks ainda são muito bons, né? Com certeza. São quarterbacks que podem decidir as partidas. Então, eu acho que quem errar menos vai sair de campo vencedor. Acho que as defesas vão ter papel fundamental nessa partida. É bom lembrar que o Hightower, né, se machucou na estreia contra Kansas City. A gente não sabe também como vai ser a condição dele. Se ele não entrar em campo nessa defesa do Patriots, que já não foi bem com ele, fica bem mais difícil. Exato. Mas ainda assim eu acho que New England é um time bem mais treinado, né, que o Saints. E mesmo jogando fora de casa tem todas as condições de reverter a derrota da semana passada e sair de campo vitorioso, mas é um jogo até um pouco imprevisível antes, né, do apito inicial. Vamos ver como é que desenrola, mas eu aposto no Patriots. Eu também tô em Patriots. Jogo aí. Eu vou no Patriots também, mas eu acho que vai ser mais a chave ali pra vitória é a defesa. A defesa que jogar melhor vai ganhar e, como você mesmo disse, Michel, a melhor defesa, em teoria, é a do Patriots. Começou mal, mas eu não acho que esse jogo contra Kansas City seja o jogo que defina a defesa do Patriots. Acho que vai melhorar e vai acabar se encontrando. Talvez não tanto quanto ano passado, que foi um ponto muito forte da equipe, mas com certeza não é tão ruim quanto se mostrou na primeira semana. Já a do Saints, eu não acho que ela vai caminhar muito. Pode até que melhore, né? Pode ser que melhore, mas... Vai ter que melhorar. Vai ter que melhorar, mas eu não acho que vai melhorar muito, entendeu? Então, acho que vai... É isso mesmo, a defesa deles ainda tá longe de ter o ideal. Você é Patriots também. Eu sou Patriots também, né? Sempre, né? Não tem como fugir disso, né? Não tem como fugir. Agora, Dallas e Denver é um jogo também muito difícil de se apostar. Principalmente porque é na casa do Broncos, né? Se fosse em Dallas, acho que a gente nem ia ter muitas dúvidas, mas como é naquele estádio, é muito difícil ganhar de Denver lá, é um jogo complicado. Mas a gente sabe já que Dallas vai contar com o Elliott para essa partida, e eu acho que esse é um ponto extremamente importante, fundamental para a equipe. Se Dallas quiser ir longe nessa temporada, o caminho é com o Elliott, junto com o Dak Prescott, e a gente sabe que eles fazem uma boa dupla, né? Com certeza. Jogar em Denver é muito difícil, né? Então por isso que faz o jogo ser mais equilibrado ainda. Vai ser um confronto interessante porque a gente tem a defesa do Broncos, que é uma das melhores da NFL ainda, né? Contra um ataque que, pelo jeito, vai funcionar de novo, né? Com o Dak Prescott e o Elliott. Com outras armas também, o Dez Bryant. Então, só que o ataque de Denver mostrou que pode funcionar também, né? Principalmente com o CJ Anderson, que ajuda muito o Seaman, que jogou certo. Que mostrou que o esquema está ajudando ele, né? Jogou uma partida consistente. Exatamente. Então acho que o caminho é esse, ele continuar em passes curtos e arriscando em alguns passes longos também, que dá certo, né? Ele tem recebedores para isso, o DeMar Thomas é um ótimo recebedor, então eu acho que vai ser um confronto interessante aqui, só que eu vou apostar em Dallas, que eu acho que é um time mais pronto ainda. Eu confio um pouco mais nesse ataque e com o Elliott jogando, eu acho que é um ponto positivo para Dallas ganhar esse jogo. Apesar do sufoco no final contra San Diego, eu acho que o Denver, no geral, surpreendeu a gente de forma positiva, né? A gente até apostava em San Diego para a partida e todo mundo acabou errando. Então, eu acho que é um time que pode dar trabalho para Dallas, né? Com certeza. Acho que a defesa aí vai... Esse duelo entre o ataque de Dallas e a defesa de Denver é o que deve decidir a partida, né? Quem tiver mais um aproveitamento melhor nesse lado da bola, eu acho que sai de campo vencedor. Mas eu acho que por ser em Denver, realmente ganha uma dificuldade a mais para Dallas, que é mais time. Então vai ser um jogo imprevisível, um jogo bem interessante. Assim. Eu acho que taticamente vai ser interessante também. Tem aí umas questões de posicionamento bacanas. Vai ser interessante ver como esses recebedores de Denver vão enfrentar essa defesa de Dallas, que foi muito bem. Jogou muito bem contra os Giants, né? Anulou o ataque aéreo dos Giants, que é um bom ataque aéreo, mesmo sem o Odell. Então, esses pequenos duelos são bem interessantes dessa partida. Mas eu ainda acho que Dallas, por ser um time melhor, vai dar um jeito de vencer, mesmo jogando fora de casa. Eu aposto em Dallas. Eu tô junto com vocês. Eu confio bastante nesse time de Dallas com o Elliott e com o Dak Prescott jogando juntos. O Denver é um time bom, a gente sabe disso, mostrou, como você disse, é um time muito competitivo, especialmente na defesa. Mas eu ainda acho que eles estão um passo bem abaixo do Dallas e
Dallas precisa ganhar esse tipo de jogo para ficar ali em primeiro, em segundo, de repente da NFC, porque eles precisam ter mano de campo. Não tem outro caminho possível para chegar no Super Bowl, na minha opinião, e eu acho que Dallas vai ganhar esse jogo. Bom, a gente tá falando aí de vários confrontos interessantes e um que eu também penso que tem uma medida muito boa aí para esse jogo é Minnesota e Pittsburgh, principalmente por causa da ótima atuação dos Vikings na primeira semana. Se não tivesse tido tudo isso, acho que a gente não teria dúvida em falar que Pittsburgh é amplo favorito, ainda mais jogando em casa. Ainda acho que é favorito, claro, mas se Minnesota jogar o que jogou na primeira semana, eu acho que vai dar um puta jogo aí. Até acho difícil de apostar nessa partida, porque ela pode ser meio imprevisível. Vocês concordam comigo? Eu acho que o primeiro jogo mudou a visão de muita gente, né? Mudou o patamar do Vikings, né? Principalmente o ataque. Todo mundo confiava, sempre confia na defesa dos Vikings, né? Continua muito forte, mostrou isso no primeiro jogo. Só que o ataque funcionou muito bem. O Bradford fez um dos melhores jogos dos últimos anos dele, né? Então funcionou muito bem a conexão com os recebedores do time. O Stefon Diggs jogou muito bem, então... O calor, o Dalvin Cook também mostrou que tem um potencial muito grande, então esse jogo ganhou um novo patamar. Mas eu ainda acho que o Steelers jogando em casa é um time mais experiente, eu confio mais nesse time. O Vikings se aproveitou também de um time bem desorganizado, que é o time do Saints. O Pittsburgh, pelo contrário, eu acho que a gente sempre vê Pittsburgh como um time muito organizado, muito equilibrado. Então é um duelo bem mais difícil aí para Minnesota, né? Então isso é bem interessante de se ver. A linha ofensiva de Pittsburgh, a linha defensiva de Pittsburgh, perdão, foi muito bem contra Cleveland, pressionou muito bem o Kaiser, né? Foram 7 sacks. E a gente sabe como essa linha ofensiva do Vikings tem falhas, apesar de ter jogado bem contra o Saints. Não foi muito exigida. Não foi muito exigida, e que eu acho que vai ser muito exigida nesse domingo. O TJ, eu acho, né? Exatamente. Então, assim, esse time tem condições de fazer Minnesota aí ter que suar muito pra fazer esse jogo ficar competitivo, né? Não é nem vencer, né, a partida. Mas ao mesmo tempo a gente viu muitas coisas boas de Minnesota. Então eu não acho que é um time que também vai deixar Pittsburgh passear em casa. Pelo contrário, né? Acho que principalmente a defesa tem condições de tornar essa partida muito mais equilibrada. Mas eu ainda acho que o Steelers é um time mais equilibrado aí e deve sair vencedor dessa partida. Mas olho nesse time de Minnesota. Foi muito bem na estreia. Eu tô com essa mesma. Eu vou apostar no Steelers, mas tem um negócio assim aqui me falando que, sei lá, esse jogo é muito difícil. Se o Vikings ganhar, 50-50. Se o Vikings ganhar, o jogo não é uma surpresa. Não é uma surpresa, mas se o Vikings ganhar também, eu arrisco dizer que aí sim o Vikings entra como real, verdadeiro candidato a surpreender. Outro jogo que a gente pode falar que é interessante é Kansas City contra Eagles, né? Os dois times também ganharam seus jogos. Chiefs mais surpresa ainda, né? Porque ganhou do Patriots. Daquela maneira, né? Daquela maneira, então eu acho que chega nesse jogo mais favorito. Não só por jogar em casa, né? São todos esses elementos. A gente vai ver agora se o Alex Smith vai repetir a partida que ele teve no último jogo. Essa é a questão, né? E ele vai enfrentar uma defesa muito difícil. Sim. Eu acho que é muito forte. E aí a gente vai ver como é que essa linha ofensiva e o Alex Smith vão trabalhar. A gente vai ver se o Kareem Hunt vai ter um jogo tão bom como teve na primeira semana, junto com o Tyreek Hill, né, se ele puder jogar, né? Sim. E pelo lado dos Eagles, vamos ver se a defesa repete o que teve na primeira semana. Sem o Darby, cara, eu acho complicado. Infelizmente, né, principalmente a secundária, né, vai sofrer bastante. Vamos ver o ataque, né, o Carson Wentz. Eu estou confiando muito nessa temporada para que ele jogue, tenha uma boa temporada, mas eu estou apostando no Chiefs. Eu acho que ele chega como favorito, mesmo jogando em casa e como a primeira semana que jogou bem. Né? Eu gosto do time jogando em casa. Eu acho que é um time que cresce muito de produção no seu estádio. Vai enfrentar uma equipe que para mim nesse ano vai tirar vitórias aí de equipes importantes. Né? Eu acho que o Eagles tem tudo para ser uma grande surpresa também. Mas vejo o Kansas City aí mais forte jogando em casa. Eu acho que o Wentz pode sofrer com um pass rush aí talvez bastante interessante, que já afetou o Brady na primeira semana. Então, bem traiçoeira também, né? E o Wentz a gente sabe como ele é um jogador que de vez em quando ele acaba se atrapalhando, sofrendo turnovers, e essa defesa é especialista nisso. Então eu acho que
nesse detalhe pode ser que Kansas City decida o jogo. Então eu tô apostando no Chiefs também. Essa vai ser unânime também. O detalhe que eu ia salientar é justamente que o ataque do Eagles, às vezes, o ataque por si só, às vezes comete alguns erros e jogando contra Kansas City em Kansas, eu acho que esses erros vão ocorrer e Kansas vai ganhar o jogo. Agora, Tennessee e Jacksonville, esse também é um jogo muito traiçoeiro, porque é na casa do Jaguars, e isso deixa o jogo assim muito difícil, na minha opinião, muito difícil mesmo, porque o Jaguars começou muito bem, especialmente a defesa, né? Mas o Tennessee tem um time melhor. Talvez antes da temporada a gente colocasse esse jogo como o Tennessee ganhando com certa facilidade, mesmo sendo em Jacksonville, onde a equipe tem um retrospecto muito bom contra esse rival de divisão. Mas as coisas que aconteceram na primeira rodada acabaram colocando uma dúvida na cabeça de todo mundo, né? Eu acho que a defesa do Jackson jogou muito bem. É fundamental que ela jogue muito bem de novo agora enfrentando um quarterback bem melhor que o Tom Savage, né? Bem mais experiente que o Watson. Então, assim, vai ter que ser fundamental ela repetir esse nível de atuação. Obviamente não vai ter 10 sacks, não é normal, né? Mas tem que ter o mesmo nível de atuação, até porque a gente sabe como o Blake Bortles, além de ser um quarterback que provavelmente vai ser menos usado, esse ano também perdeu o Robinson, então já não tem tantas armas, né, para decidir esse jogo no ataque. Fournette também vai ser uma peça importante para esse time do Jaguars. A gente viu como o Marshall Lynch, mesmo não tendo uma grande partida em termos de números, foi importante, né? Aí conquistando first downs, levando o Raiders para cima contra o Titans e também ajudou a decidir o jogo. Então acho que o Fournette vai ter um papel importante nessa partida também. Mas é complicado de apostar. Eu acho que o Titans vai ter muita dificuldade, né? Muito mais do que a gente esperava. Mas eu acho que precisando, porque se ficar 0-2 também pode complicar para esse time de Tennessee. Eu acho que o Mariota e seus companheiros vão dar um jeito de vencer, mesmo jogando fora de casa, mas vai ser bem equilibrado. Eu tô curioso só para ver essa defesa do Jaguars, que mostrou que tem potencial para ser uma das melhores da liga, contra uma das melhores linhas ofensivas, né? Então vai ser um confronto bem interessante. Eu acho que o Jaguars pela primeira semana colocou essa dúvida no pessoal, mas eu vou apostar em Tennessee por causa do quarterback, né? A diferença de você ter um quarterback no Jaguars que o Bortles ninguém confia, então eu tô apostando no Titans nesse jogo. Eu vou cometer o erro de confiar no Jackson. eu já sei que isso vai dar errado, porque geralmente quando eu confio nesses times eu erro o palpite. Mas o que eu penso que vai acontecer é que a defesa do Jacksonville vai segurar o ataque de Tennessee e a defesa terrestre de Tennessee não vai segurar o Fournette, e isso daí vai ser a chave dos Jaguars para começar 2-0 essa temporada. Agora, Detroit e Giants, eu fico aqui repetindo, nossa, jogo interessante, todos os jogos são interessantes praticamente, né? Menos o de quinta-feira. Mas enfim. E qualquer um que envolve o Jets também. Agora, Detroit e Giants é um jogo muito bom porque o Giants joga em casa e o Giants precisa ganhar para começar 0-2 numa divisão que tem o Dallas, uma divisão que também tem o Eagles, que é outro time forte. Divisão complicada. Na NFC, que tem um monte de time candidato, vai ser um péssimo negócio. E o Detroit, por outro lado, se começar 2-0, já mostra também que é um forte candidato a realmente se tornar uma das surpresas do ano, né? Eu acho que é um jogo bem equilibrado também. A defesa do Giants é forte, vai ter que segurar o Matthew Stafford, que começou o ano muito bem. E já pelo outro lado, o ataque do Giants vai ter que mostrar serviço, né? Porque não fez basicamente nada contra Dallas, né? O que vocês acham aí que os principais detalhes? Eu acho interessante esse jogo, é que ele vai ser disputado na segunda-feira, né? Então, assim, pode ser que, por exemplo, o Lions entre precisando só da vitória para ficar em primeiro na sua divisão, porque o Vikings enfrenta o Pittsburgh, né? Exato. E o Packers enfrenta o Falcons, que são dois jogos bem, bem difíceis. Então, e o Giants a mesma coisa, porque se Dallas vencer, se o Eagles vencer, perder essa partida em casa já pode ser assim, ter um tamanho muito maior do que deveria, né? Sim, começando 0-2. Então isso é uma questão interessante. É um jogo muito imprevisível, mas talvez com a volta do Odell e jogando em casa, e com essa defesa, talvez o Giants arranje uma forma de parar esse ataque do Lions, e mesmo sem jogar um futebol americano tão vistoso,
vença, né? Eu acho que pela pressão eu tô apostando no Giants, mas muito imprevisível. O Odell treinou, a gente não tem confirmação ainda se ele vai jogar. Eu acho que se jogar é o elemento a mais pro Giants conseguir ganhar dos Lions. Se for pegar pela primeira semana, eu confio mais nos Lions. Claro. Mas pelo todo... Jogando em casa, com essa defesa que tem capacidade de parar o ataque dos Lions, eu vou apostar nos Giants. Eu vou apostar diferente de você. Mas eu não tô confiando muito. Eu acho que o Matt Stafford tá muito em alta. Esse é o ano. No momento. Não sei se esse é o ano, mas eu acho que essas são as semanas. Tá. Eu acho que o Lions vai começar perdendo o jogo. No último quarto, o Matt Stafford vai carregar o time para vencer de novo. Isso não é uma surpresa, na verdade. Então eu vou no Lions. Eu acho que 2-0 vai ser uma realidade esse ano. Agora, São Francisco e Seattle é um jogo que, acredito eu, que vai ser basicamente de só um lado, né? É daqueles jogos que a gente acha que um dos times vai atropelar, né? Vai ser relativamente fácil. É um confronto de divisão, Seattle é o favorito da divisão ali e tem a obrigação de ganhar. Depois da primeira semana que perdeu, né? E 49ers também perdeu, só que eles não têm essa obrigação na temporada, é mais uma questão de evolução, né? Ver os jogadores ali que vai poder usar nos próximos anos. Então eu acho que... Só que lembrar que o ano passado o Seattle teve problemas contra essa defesa por causa da linha, né? Isso que eu ia falar. Então pode ser que o Solomon Thomas, por exemplo, e o Buckner possam sobressair sobre essa linha. Né? Pode ser um ponto positivo para eles. Só que mesmo assim, vamos ver se o jogo do Seattle vai evoluir. Né? O ataque ele precisa melhorar, o backfield também. Mas eu acho que pela defesa, simplesmente pela defesa, Seattle consegue ganhar esse jogo. Eu acho que em alguns momentos essa defesa do Niners vai dar uma dificuldade a mais pro Wilson, até pela fragilidade da linha ofensiva, mas só. Eu acho que eu acho que Seattle tem tudo para vencer com até certa facilidade. Não acho que... Tudo vai depender da forma como começar o jogo. Eu acho que vai demorar um pouquinho para essa linha ofensiva engrenar, enfrentando uma linha defensiva boa. Mas em certo momento do jogo o Seattle vai chegar no placar e vai avançar e vai vencer essa partida com certa facilidade. Estou apostando em Seattle. Eu não tenho como falar diferente. Acho que Seattle vai ganhar. Não sei se vai ser uma diferença tão grande quanto estão colocando por aí. Não sei se vai chegar aos 14 pontos, que eu já ouvi falar que é a média. Mas eu acho que vai ganhar e não vai chegar nem perto de ter dificuldade contra o ataque de São Francisco, que basicamente a gente sabe que não existe, né, nessa temporada. Então, Seattle não vai ter muito problema. Agora, Los Angeles Rams e o Washington Redskins, outro jogo que é muito difícil de prever, né? Ainda mais por causa da primeira semana, porque em teoria o time do Washington é melhor, né? Mas Los Angeles começou muito bem. Antes de começar a temporada, o Redskins você apontava como favorito nesse jogo. Não tão favorito, né, mas parecia estar um passo à frente. Só que Los Angeles mostrou um ataque que parece que está mais dinâmico que nas últimas temporadas, né? E a gente sabe que essa defesa ela é boa, o Aaron Donald vai voltar. Exato. Então é um ponto a mais, né? É um ponto a mais. Só que assim, Los Angeles não teve um teste na primeira semana. Exato. Não teve um teste. Colts não dá para apontar como isso. Então a gente vai ver agora o Goff e companhia, ver se vai conseguir ter o mesmo desempenho contra os Redskins, né? E do outro lado, a gente não sei se consigo confiar nos Redskins agora, porque parece que essa linha não conseguiu segurar muito bem os Eagles, o time parece que está sentindo a falta do seu coordenador ofensivo, que agora é técnico dos Rams, né? Eu tô apostando na lei do ex, inclusive, esse jogo por causa disso, talvez. Então acho que jogando em casa mostrou uma consistência no ataque, então eu tô confiando que os Rams vão ganhar esse jogo, começar 2-0 a temporada. Eu considero essa uma aposta arriscada, porque não tem como você confiar no Rams ainda, né? Um time muito, muito, muito inconsistente. Mas por jogar em casa e pela lei do ex aí, eu vou apostar. Conhece bem o time, né? Conhece bem o time, ele foi o responsável por melhorar muito o jogo do Kansas e parece que está sendo o responsável por melhorar muito o jogo do Goff também. Eu tô apostando no Rams nessa partida contra o Redskins, sim, que o Redskins começando com 2 derrotas. Eu também acho que o Rams vai ter a surpreendente 2-0, que ninguém imaginava antes da temporada começar. Então eu acho que o Rams vai ganhar esse jogo aí. Exato. E aí, dando continuidade a essa rodada, temos aí o que eu considero a barbada da rodada, né? O jogo mais fácil de apostar, que é entre Oakland Raiders, jogando em casa, contra o New York Jets. Sim, né? Mais fácil de apostar, porque é óbvio que o Jets vai ganhar esse jogo. Não, exatamente, porque assim,
Cara, é muito difícil a gente até fazer um prognóstico dessa partida, porque Oakland é um dos melhores times da NFL, foi muito bem na sua estreia, né? Sim. Mostrou todas as suas qualidades, tanto no jogo ofensivo e principalmente no jogo defensivo. Fez uma partida muito equilibrada contra uma forte equipe do Titans. E agora jogando em casa, com a força da sua torcida, a gente sabe que é um time que melhorou muito em casa nos últimos anos, né? E vai enfrentar a pior equipe da NFL, mostrou isso na primeira semana, uma equipe com muitas dificuldades, principalmente no lado ofensivo da bola. E Oakland tem tudo para vencer, e eu acho que vai vencer, e a gente acha que aposta todo mundo aqui, né, no Raiders nessa partida. Não tem muito o que falar nesse jogo. O máximo que o Jets pode fazer em alguns momentos com a sua defesa é complicar um pouco esse ataque, né? A gente sabe que a defesa dos Jets não é tão ruim, tem algumas peças boas, só que no geral o Raiders deve dominar o jogo nos dois lados, e eu acredito que seja até um placar bem elástico, né? Não tem pensar diferente. Não, eu acho que esse é o jogo pro Derek Carr criar estatísticas aí para colecionar quando sair o resultado do prêmio de MVP. Ele vai ter uns 5, 6 touchdowns a mais por causa desse jogo. Eu acho que é o jogo para Raiders atropelar e passar por cima, e vai ter nem graça, acho. Agora, um jogo que eu acho que pode ser interessante é Chargers e Dolphins, né? O Dolphins chega aí descansado da primeira semana, e o Chargers perdeu o primeiro jogo, então é uma pressão a mais para esse time. O que a gente pode esperar desse jogo, né? O jogo na Califórnia, né? A equipe do Rams estreando, a equipe do Chargers estreando em casa, eu não confundo. E é um jogo interessante, vamos ver como esse Dolphins se comporta com o Jay Cutler, né? Estreando na competição. Mas eu acho que o Chargers deixou uma boa impressão, né? Eu acho que o ataque demorou um pouco para engrenar, mas tem boas armas para passar por essa defesa do Dolphins, que na minha opinião causa muita desconfiança ainda, principalmente no corpo dos linebackers, onde a equipe tem muitas dificuldades. Eu acho que jogando em casa o Chargers tem tudo para vencer, mas como a gente não viu o Miami jogando ainda para valer, pode acontecer qualquer coisa. Mas como eu acho o Chargers uma equipe superior, eu acho que o Chargers vence em casa. Também estou apostando no Chargers em casa, eu acho que está um time um pouco melhor, né? Eu acho que se o Chargers perder esse jogo, eu nunca mais vou apostar no Chargers, nem que seja contra o Jets, exatamente. Porque toda vez que eu aposto no Chargers, o Chargers perde. Então dessa vez eu acho que eles vão ganhar com certa facilidade, porque eu não acho que o Miami vai muito longe esse ano. Bom, agora vamos para o time que a gente aposta que pode ser uma das surpresas, né? Tampa Bay contra Chicago, que fez uma partida bem dura contra os Falcons, poderia ter ganho. Então, apesar do favoritismo aqui, eu acho que não deve ser um jogo tão fácil, né? Eu acho que Tampa Bay também é uma equipe que estreia, né, nessa temporada. E diferente do Miami, estreia como favorito. Joga em casa contra essa equipe de Chicago, que vem com alguns desfalques, né? O Kevin White aí tá fora da temporada de novo, pelo menos para perder alguma parte da temporada, né? E apesar do jogo de ter feito um jogo muito bom contra o Falcons, deixou algumas boas impressões, mas Tampa Bay entra na temporada que é para ser aquela, para dar o passo adiante, né? Principalmente na questão do Winston, de levar esse time para os playoffs finalmente. E esse é o tipo de jogo que tem que vencer. Jogando em casa contra uma equipe nitidamente inferior, né? E eu acho que Tampa Bay tem tudo para estrear com o pé direito nessa temporada. Vamos ver como é que esse ataque, com essas novidades, né? O Howard, o Deshaun Jackson, como é que esse ataque funciona também, essa linha ofensiva, os running backs. Mas é um duelo difícil para Tampa Bay, não vai ser fácil, né? É bom deixar isso claro, até pelo que a gente viu dos Bears na primeira rodada. Mas eu tô apostando em Tampa Bay para começar com o pé direito nessa temporada. Eu também estou apostando em Tampa Bay, tem um ataque melhor, tem mais recebedores, uma secundária muito forte, que eu acho que é a mais forte dessa divisão. E eu acho que jogando em casa vão ganhar o primeiro jogo da temporada. Em condições normais, temperatura e pressão, eu diria que o Tampa Bay ia atropelar Chicago. Mas como eu já cansei de falar isso e quebrar a cara, e ainda mais que Tampa Bay folgou a primeira semana, e eu não sei até que ponto isso vai fazer bem pro time, eu acho inclusive que talvez não seja tão positivo, ainda mais a longo prazo, quando eles não tiverem nenhuma pausa até os playoffs, né? Sim. Se chegarem lá. Mas eu acho que Tampa Bay vai ganhar também, acho que não vai ser tão fácil assim, porque Chicago realmente tem mostrado, principalmente na parte da defesa, que é uma equipe difícil de ser batida, né? Mas Tampa Bay vai vencer o jogo. Agora, Cleveland e Baltimore, jogo também curioso, né? Porque a defesa do Baltimore começou de uma maneira espetacular, a gente sabia que era boa, mas não imaginava que era tanto. E Cleveland também, de certa forma, surpreendeu, mostrou um bom futebol contra o Pittsburgh, não foi uma lavada, né? Como algumas pessoas achavam que ia ser.
Então o Cleveland tem um time que aparentemente é um pouco melhor esse ano. Sim. Mas se o Kaiser já levou ali uns 7 sacks no primeiro jogo, foi 7, né? Exato. Isso. Contra Pittsburgh, quantos sacks ele vai levar contra Baltimore? Esse vai ser um confronto interessante, né? A defesa dos Ravens contra o Kaiser. E eu tô chutando que ele vai levar uns 12. 12 sacks. 12 sacks. Vamos bater o recorde mundial. Não, brincadeira, mas eu acho que Baltimore é um time bem mais preparado atualmente e eles precisam ganhar esses jogos para tentar ganhar a divisão, que é o caminho mais fácil para ir para os playoffs, porque tem muito time ali candidato ao wildcard, vai ser difícil, se não ganhar a divisão, vai acabar competindo com vários outros. Sim. Então é um jogo que Baltimore tem que ganhar, não tem outra opção. Sim. E Cleveland tá ali mais também, que nem a gente já comentou de algumas outras equipes, não tem uma pressão para ganhar. Eles estão aprendendo, estão evoluindo e eles vão fazer o possível para continuar evoluindo, mas não acho que vai ser nesse jogo que eles vão encontrar a vitória ainda. Eu acho que pode ser um jogo competitivo, né? O Browns mostrou isso, que tem uma equipe que pode ser competitiva durante a temporada, mas o Ravens voltou a ter uma defesa muito forte, né? É histórico isso, então eu acho que vai dominar esse jogo e jogar em casa, favoritos devem levar contra os Browns. Eu acho que essa temporada inteira vai ser a gente se perguntando, será que essa é a partida que o Browns vai ganhar? Será que o Browns está preparado para ganhar? Não acho que vai ser nesse domingo, não acho que tem time para vencer. Mas vai chegar essa hora. Também acho que vai chegar essa hora. E mais de uma vez. E mais de uma vez. Mas não acho que vai acontecer nesse domingo para mim em Baltimore Ravens também. Vamos então para um jogo que, se antes da temporada podia ser considerado um jogo mais equilibrado, né? Cardinals e Colts. Agora, se for equilibrado, é por falta de quarterback, né? Com o Andrew Luck e com o Palmer, seria um jogo, o Palmer em boa fase, seria um jogo muito interessante. Seria divertido, né? Seria divertido. Só que agora o Andrew Luck não joga, o Brissett deve ser o titular aqui, ele ainda não dominou o playbook, então a gente não sabe como que ele vai conseguir jogar nesse time. E o Cardinals tem um time mais forte do que o Colts, tanto ofensivamente como defensivamente, né? Mostrou isso contra os Lions, né, até certo ponto. Só que o Palmer tá jogando muito mal, desde a última temporada. E eles não tem mais o David Johnson. E o David Johnson, que é um dos principais jogadores do ataque junto com o Fitzgerald, deve voltar só em dezembro. Então, eu acho que o Cardinals deve ganhar esse jogo mesmo com o Palmer jogando mal, porque do outro lado vai ter um quarterback que ainda não sabe o playbook, é um ataque ainda que não tem um jogo corrido forte e uma defesa muito falha. Então eu acho que mesmo jogando fora de casa, o Cardinals deve levar esse jogo, tem um leve favoritismo, pelo menos. Eu acho que, eu diria que o favoritismo do Arizona é até um pouco maior do que isso, principalmente porque o time de Indianápolis sem o Andrew Luck é muito fraco mesmo. A questão é, a gente não sabe exatamente como o Brissett vai jogar. Se ele jogar bem, aí concordo com você que o jogo acaba se tornando relativamente equilibrado por ser Indianápolis. Sim. E se o quarterback jogar bem, a gente sabe que essa posição influencia muito no jogo. Mas eu acho que a Arizona vai acabar aí levando a vantagem até, de certa forma, tranquilamente. Eu vi coisas muito ruins do Colts no último domingo. Não acho o Cardinals também uma grande equipe, mas essa defesa eu acho que é o suficiente para pressionar o Brissett, né? Apesar de que eu acho que ele vai fazer uma partida melhor do que o Touzinho, até porque, né, pior do que aquilo não tem como. Mas eu acho que essa defesa vai fazer o suficiente para pressionar o Colts, e não vai ser bonito, mas o Cardinals vai conseguir sua primeira vitória. E fechando aí também, né? Fechando a rodada, a gente tem um encontro entre Panthers e Buffalo Bills. Duas equipes que na primeira rodada deixaram algumas dúvidas, né, na nossa cabeça. Sim. Então, o que vocês estão apostando nessa partida? Olha, eu acho difícil de falar porque o Cam Newton não está 100% saudável. A gente já percebeu isso, até tem várias notícias falando que o ombro dele ainda incomoda um pouco. E isso é um ponto muito importante. A gente viu na primeira semana que o Cam Newton não está lançando a bola muito bem. E ele precisa lançar a bola bem, óbvio. Mas Carolina é um time melhor do que o Buffalo, vai jogar em casa. E mesmo com o Cam Newton não 100%, eu acho que não vai nem ter tantos problemas. Não vai ser assim, nossa, 30-5, 30-3. Não vai ser uma diferença absurda de pontos. Porque o ataque do Carolina não está tão forte assim, então não acho que eles vão conseguir fazer milhares de touchdowns.
Mas mesmo assim, o que eles têm já é o suficiente para bater Buffalo, que não se mostrou uma equipe muito forte porque ganhou do pior time da NFL, o New York Jets, só fez 21 pontos, né? Sim. Então, esse ataque deles já se mostra que também é bem fraco. E a defesa é mediana, vamos dizer assim. Então, eu acho que não tem muito o que falar. O Carolina vai acabar se impondo, principalmente por jogar em casa, e vai começar a temporada 2-0 também. O Bills continua com um ataque fraco ainda, né? Sim. O McCoy é o principal ponto ali, é o jogo corrido. Passes você continua vendo que não tem, então contra uma defesa que é boa, né? É uma defesa boa, eu acho que consegue segurar o jogo dos Bills em casa. Vamos ver se o McCaffrey vai evoluir nessa partida. Eu tô confiando nos Panthers, eu acho um time melhor dos dois lados do campo, então jogando em casa ainda, eu acho que dá Panthers. Um duelo bacana entre os dois running backs, né? Ele chama McCoy, um veterano, contra o Christian McCaffrey, aí uma das apostas para revelação do ano. Mas eu acho que o Panthers tem que fazer esse tipo de lição de casa, né? Ainda mais em uma divisão que promete ser muito disputada em 2017. Eu acho que Buffalo não tem time para bater de frente, mesmo com Carolina ainda devagar nessa temporada, né? Mesmo com o Cam Newton um pouco duvidoso aí. Mas Carolina vence. E é isso aí, né? Quando a gente se encontrar aqui da próxima vez, a gente já vai estar vendo se as nossas previsões eram certo para essa segunda rodada. A gente foi bem, no geral, na primeira rodada, eu acho. Todo mundo acertou mais do que errou, que é importante. Sim, isso que é o mais importante, você ficar mais de 50%. Exatamente. Vamos tentar manter essa média nessa rodada, a gente espera que vocês gostem. Comentem também aqui quem vocês acham que vai vencer nessa segunda rodada, tem jogos bem interessantes também. E é isso. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.